Você provavelmente acredita que aquela retração na sua gengiva acontece porque está escovando os dentes com força demais, certo? Mas, e se eu dissesse que esse sinal aparentemente inofensivo pode estar conectado diretamente ao risco de infarto e derrame cerebral? Fique comigo, porque o que a ciência descobriu sobre a ligação entre boca e coração pode salvar a sua vida a partir de hoje mesmo. A doença periodontal, aquela inflamação crônica que atinge a gengiva e o osso que sustenta os dentes, afeta cerca de 70%. E o mais alarmante é que muitas pessoas ignoram completamente os sinais iniciais, achando que são apenas questões estéticas ou dentárias. Pesquisadores da Universidade de Harvard descobriram que essa inflamação libera bactérias diretamente na corrente sanguínea constantemente. Essas bactérias viajam pelo corpo todo e contribuem para a formação de placas nas artérias, o que chamamos de aterosclerose avançada. Por que tanta gente da nossa geração continua acreditando que sangramento gengival é normal e não merece atenção médica imediata? Como bactérias tão pequenas conseguem sair da boca e causar problemas tão graves no coração, no cérebro e em outros órgãos vitais? Todas essas respostas serão reveladas neste vídeo de forma clara, direta e baseada em estudos científicos comprovados e confiáveis. Deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo agora e vamos juntos descobrir como proteger nossa saúde de verdade. Pense na sua boca como a porta de entrada principal da sua casa, por onde tudo passa antes de chegar aos cômodos mais importantes. Quando essa porta está danificada ou mal cuidada, invasores indesejados conseguem entrar livremente e causar estragos em todos os ambientes. As bactérias da doença periodontal funcionam exatamente assim, criando uma inflamação crônica que abre caminho para a corrente sanguínea. Imagine suas artérias como encanamentos que levam água limpa para toda a casa, mantendo tudo funcionando perfeitamente bem sempre. Quando bactérias da boca entram nesses encanamentos, elas grudam nas paredes e formam placas duras que estreitam a passagem do sangue. Com o tempo, essas placas podem se soltar e bloquear completamente o fluxo, causando infarto no coração ou derrame cerebral grave. Agora, vamos conhecer os 7 sinais bucais que você nunca deve ignorar, porque eles podem estar avisando sobre riscos graves no coração. Cada um desses sinais foi identificado em estudos científicos como indicador de inflamação sistêmica e aumento de risco cardiovascular real. Sinal número 1. Mau hálito persistente, que não melhora mesmo depois de escovar os dentes, usar enxaguante bucal ou chupar balas. Muitas pessoas acreditam que o mau hálito vem apenas do estômago ou de problemas digestivos, mas isso está longe de ser verdade. Na maioria dos casos, o cheiro ruim vem de bactérias anaeróbicas que vivem nas bolsas profundas entre a gengiva e os dentes. Essas bactérias produzem compostos de enxofre voláteis, que são os responsáveis diretos pelo odor desagradável e característico do problema. Um estudo publicado no periódico científico The Lancet mostrou que pessoas com periodontite têm até 3 vezes mais bactérias produtoras. E essas mesmas bactérias foram encontradas em placas de gordura retiradas de artérias coronárias durante cirurgias cardíacas de emergência. Isso significa que o mau hálito persistente pode ser um sinal precoce de que bactérias estão entrando na sua corrente sanguínea. Para pessoas acima de 55 anos, esse sinal merece atenção redobrada, porque o sistema imunológico já não responde tão bem. A solução prática é fazer uma avaliação periodontal completa com um dentista para medir a profundidade das bolsas ao redor dos dentes. Enquanto isso, use fio dental todos os dias e escove a língua com cuidado, pois ela acumula uma camada espessa de bactérias sempre. Beba bastante água durante o dia para manter a boca úmida, porque a saliva é a primeira defesa natural contra bactérias nocivas. Evite enxaguantes com álcool, pois eles ressecam a boca e podem piorar o problema ao longo do tempo em vez de resolver. Não ignore esse sinal achando que é apenas uma questão de higiene superficial, porque pode estar indicando algo muito mais sério. O mau hálito persistente é o primeiro aviso de que a inflamação está presente e precisa ser tratada antes de se espalhar. Lembre-se, uma boca saudável não tem cheiro forte e qualquer odor persistente merece investigação profissional imediata e cuidadosa. Sinal número 2. Sensibilidade dentária ao frio, ao calor ou ao toque, que aparece de repente e incomoda ao comer ou beber. Muita gente acredita que sensibilidade é apenas um problema do esmalte desgastado ou de dentes naturalmente mais frágeis com a idade. Mas a verdade é que a sensibilidade geralmente indica a exposição da raiz do dente,
que acontece quando a gengiva retrai por inflamação. Quando a gengiva está inflamada cronicamente, ela se afasta do dente e expõe a dentina, uma camada cheia de canais microscópicos sensíveis. Esses canais se comunicam diretamente com o nervo do dente, e qualquer estímulo externo causa aquela dor aguda e incômoda que conhecemos. Pesquisadores da Universidade de Oxford identificaram que a sensibilidade dentária está presente em mais de 60% dos casos de periodontite. E o mais preocupante é que a inflamação que causa essa retração também libera substâncias inflamatórias na corrente sanguínea constantemente. Essas substâncias, chamadas de citocinas, viajam pelo corpo e contribuem para a formação de placas nas artérias do coração e do cérebro. Para pessoas acima de 55 anos, a sensibilidade dentária não deve ser tratada apenas com pastas especiais de farmácia. É fundamental investigar a causa raiz com um dentista, porque pode ser um sinal de que a estrutura óssea está sendo perdida. Use uma escova de cerdas macias e evite movimentos horizontais fortes, optando sempre por movimentos circulares suaves e cuidadosos. Evite alimentos muito ácidos como refrigerantes e sucos cítricos, pois eles desgastam ainda mais o esmalte e pioram a sensibilidade. Considere usar um protetor bucal à noite se você range os dentes, pois isso acelera o desgaste e a exposição das raízes. A sensibilidade dentária é um aviso precoce de que algo está errado na estrutura de suporte dos dentes e precisa de atenção. Não espere a dor piorar ou os dentes ficarem mais expostos, porque quanto mais cedo tratar, melhor será o resultado final. Sinal número 3. Gengivas vermelhas, inchadas ou com aparência brilhante, diferente da cor rosada saudável que deveriam ter sempre. Gengiva saudável tem cor rosa claro, textura firme e aspecto fosco, parecendo a casca de uma laranja quando vista de perto. Quando a gengiva fica vermelha e inchada, isso indica que o sistema imunológico está lutando contra uma infecção bacteriana ativa. Esse inchaço acontece porque o corpo envia mais sangue para a região, na tentativa de combater as bactérias que estão se multiplicando. Um estudo publicado pela Associação Americana do Coração mostrou que pessoas com gengivite ativa têm marcadores inflamatórios elevados no sangue. Esses marcadores, como a proteína C reativa, são os mesmos que aparecem aumentados em pessoas com alto risco de infarto e derrame. A gengivite é o primeiro estágio da doença periodontal, e a boa notícia é que ainda é completamente reversível com cuidados adequados. Mas, se ignorada, ela progride para a periodontite, uma condição mais grave que destrói o osso e pode levar à perda permanente dos dentes. Para pessoas da nossa geração, é comum confundir gengiva inchada com uma característica natural do envelhecimento, mas isso é um erro. A solução prática é intensificar a higiene bucal imediatamente, usando fio dental todos os dias, sem exceção, antes de dormir sempre. Escove os dentes pelo menos 2 vezes ao dia, por no mínimo 2 minutos completos, prestando atenção especial na linha da gengiva. Faça movimentos suaves e circulares, em vez de esfregar com força, porque pressão excessiva pode piorar a inflamação e o inchaço. Se a vermelhidão e o inchaço não melhorarem em 1 semana com esses cuidados, procure um dentista para avaliação profissional urgente. Gengiva inflamada é um sinal visível de que bactérias estão vencendo a batalha, e você precisa agir antes que a situação piore. Sinal número 4. Sangramento ao escovar os dentes ou usar fio dental, mesmo que seja apenas algumas gotinhas de sangue ocasionais. Existe um mito muito perigoso de que sangrar um pouco ao usar fio dental é normal, especialmente se você não usa com frequência. Mas a verdade científica é que gengiva saudável nunca sangra, não importa quanta pressão você faça ou há quanto tempo não usa fio. O sangramento acontece porque os vasos sanguíneos da gengiva estão dilatados e frágeis devido à inflamação crônica causada por bactérias. Quando você escova ou passa o fio, você rompe esses vasos fracos e o sangue escapa para a superfície da boca rapidamente. Pesquisadores da Clínica Mayo descobriram que o sangramento gengival abre microcanais que permitem a entrada de bactérias na corrente sanguínea diretamente. Esse processo é chamado de bacteremia transitória e pode acontecer centenas de vezes ao longo de um único dia sem que percebamos. As bactérias que entram no sangue viajam até o coração e se fixam nas paredes das artérias, contribuindo para a aterosclerose. Um estudo populacional mostrou que pessoas com sangramento gengival frequente têm até 30% mais risco de desenvolver doença cardíaca.
Para pessoas acima de 55 anos, esse risco é ainda maior porque o sistema cardiovascular já está mais vulnerável naturalmente. A solução é começar a usar fio dental diariamente, mesmo que sangre no início, porque a inflamação vai diminuir em poucos dias. Use movimentos suaves e deslize o fio em formato de C ao redor de cada dente, chegando até a linha da gengiva com cuidado. Se o sangramento persistir por mais de 2 semanas, mesmo com o uso correto do fio, procure um dentista para limpeza profissional urgente. Não ignore esse sinal, achando que é apenas uma gengiva sensível, porque cada episódio de sangramento pode estar prejudicando seu coração. Sinal número 5. Presença de pus entre o dente e a gengiva, que aparece como uma bolinha branca ou amarelada que vaza sozinha. O pus é uma mistura de células mortas, bactérias e glóbulos brancos que o corpo envia para tentar combater uma infecção ativa e grave. Quando há pus visível, significa que existe um abscesso periodontal, uma infecção profunda que está destruindo o osso ao redor do dente. Essa infecção libera toxinas bacterianas diretamente na corrente sanguínea todos os dias, criando uma inflamação sistêmica constante no corpo todo. Um estudo publicado no periódico científico The Journal of Periodontology mostrou que abscessos periodontais aumentam drasticamente os marcadores inflamatórios. Esses marcadores são os mesmos encontrados em níveis elevados em pessoas que sofrem infartos e derrames cerebrais graves e fatais. A presença de pus também indica que o sistema imunológico está sobrecarregado e não está conseguindo vencer a infecção sozinho mais. Para pessoas da nossa geração, isso é especialmente perigoso porque a capacidade de resposta imunológica diminui naturalmente com a idade avançada. Além disso, muitas pessoas acima de 55 anos tomam medicamentos para coração e pressão que podem mascarar os sintomas da infecção. A solução é procurar um dentista imediatamente, porque abscesso periodontal precisa de tratamento profissional com limpeza profunda e antibióticos. Nunca tente espremer ou furar o abscesso em casa, pois isso pode espalhar a infecção para outras áreas da boca e do corpo. Enquanto aguarda a consulta, faça bochechos com água morna e sal 3 vezes ao dia para aliviar a inflamação temporariamente apenas. Evite alimentos muito duros ou quentes na região afetada, pois isso pode piorar a dor e aumentar a pressão sobre o abscesso inflamado. Pus na gengiva nunca é normal e sempre indica uma emergência odontológica que precisa de atenção imediata e cuidado profissional especializado. Sinal número 6. Mobilidade dentária, ou sensação de que o dente está solto, se movendo quando você mastiga ou pressiona com a língua. Muitas pessoas acreditam que perder dentes faz parte natural do envelhecimento, mas isso é completamente falso e precisa ser desmistificado agora. Dentes soltos indicam perda óssea avançada causada por periodontite crônica, uma doença que destrói o osso que sustenta os dentes firmemente. Quando o osso é destruído, o dente perde a base de sustentação e começa a se movimentar, ficando cada vez mais instável com o tempo. Pesquisadores da Universidade de Michigan descobriram que a perda óssea periodontal está diretamente associada à perda óssea em outras partes do corpo. Isso significa que quem tem periodontite avançada também tem maior risco de osteoporose, fraturas e problemas de mobilidade geral no corpo. Além disso, a inflamação crônica que causa a perda óssea libera substâncias que aumentam o risco de doenças cardíacas e declínio cognitivo. Um estudo populacional mostrou que pessoas com perda dentária significativa têm até 40% mais risco de desenvolver demência e Alzheimer. Para pessoas acima de 55 anos, a mobilidade dentária é um sinal de alerta máximo que não pode ser ignorado jamais. A solução depende do grau de perda óssea, mas pode incluir limpeza profunda, enxertos ósseos ou até implantes dentários em casos avançados. O mais importante é procurar um dentista imediatamente ao perceber qualquer movimento, porque quanto mais cedo tratar, melhor o prognóstico final. Enquanto isso, evite mastigar alimentos muito duros ou pegajosos do lado do dente solto para não piorar a situação rapidamente demais. Mantenha a higiene bucal rigorosa ao redor do dente afetado, usando fio dental com muito cuidado para não aumentar a mobilidade ainda. Dente solto é sempre um sinal de doença avançada, e cada dia de atraso no tratamento significa mais osso perdido permanentemente para sempre. Sinal número 7. Retração gengival progressiva, quando você percebe que seus dentes parecem mais longos e a raiz fica cada vez mais exposta. Este é exatamente o sinal que mencionei no início do vídeo, e é o mais incompreendido de todos os sinais bucais de risco.
A maioria das pessoas acredita que a retração acontece porque está escovando os dentes com força demais ou usando escova de cerdas duras. Mas a realidade científica é que, na grande maioria dos casos, a retração é causada por perda óssea, devido à periodontite crônica. Quando o osso ao redor do dente é destruído pela inflamação, a gengiva que cobria aquele osso também retrai e expõe a raiz. Um estudo realizado pela Universidade de Colômbia mostrou que a retração gengival está presente em mais de 80% dos casos de periodontite. E o mais alarmante é que essa mesma inflamação crônica que destrói o osso também está associada a um risco muito maior de aterosclerose. Bactérias como a Porphyromonas gingivalis, que causam periodontite, já foram encontradas em placas de gordura retiradas de artérias coronárias obstruídas. Essas bactérias não apenas viajam pelo sangue, mas também liberam toxinas que fazem as paredes das artérias ficarem inflamadas e rígidas. Com o tempo, isso leva à formação de coágulos, que podem bloquear o fluxo sanguíneo para o coração ou para o cérebro de repente. Para pessoas da nossa geração, a retração gengival é um sinal visual de que a inflamação crônica está presente há muito tempo já. A solução começa com uma avaliação periodontal completa para medir a profundidade das bolsas e avaliar a quantidade de osso perdido até agora. Em casos leves, a limpeza profunda e a melhora da higiene bucal podem estabilizar a retração e impedir que ela continue progredindo mais. Em casos avançados, pode ser necessário fazer enxerto de gengiva para cobrir as raízes expostas e proteger os dentes de cáries e sensibilidade. Comece usando o fio dental antes de escovar os dentes, porque isso remove a placa entre os dentes e permite que a pasta penetre melhor. Escove por pelo menos 2 minutos completos, dedicando 30 segundos a cada quadrante da boca, com movimentos circulares suaves e cuidadosos sempre. Limpe a língua diariamente com um limpador específico, ou com a própria escova, pois ela acumula uma camada grossa de bactérias que causam inflamação. Faça consultas preventivas a cada 6 meses para limpeza profissional, porque apenas o dentista consegue remover o tártaro endurecido completamente da gengiva. Se você toma medicamentos anticoagulantes ou tem histórico de problemas de coagulação, avise seu dentista antes de qualquer procedimento ou limpeza profunda. Consulte sempre um profissional de saúde antes de fazer mudanças significativas na sua rotina, porque cuidar da saúde é um ato de inteligência. Muito obrigado por assistir até aqui e por dedicar esse tempo precioso para cuidar melhor da sua saúde bucal e cardiovascular hoje. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa saber disso e clique em um dos 2 vídeos na tela para continuar aprendendo conosco. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa saber disso e clique em um dos 2 vídeos na tela para continuar aprendendo conosco.